Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso Faça Acontecer podcast, agora no nosso canal exclusivo, né, Renata? Saímos do seu canal do YouTube. Estamos aqui super felizes, gravando para vocês, diretamente do estúdio 767, com o auxílio luxuoso do Lucas, maravilhoso, melhor técnico, melhor editor, melhor diretor de imagem, de cena, de fotografia do mundo. Então, a gente agora vai falar sobre um tema muito importante, que eu, Paty Lisboa, Bárbara Villani e Renata Lemos estávamos conversando enquanto a gente falava das nossas capacitações técnicas, do que a gente tem estudado, do que a gente tem visto, dos nossos projetos profissionais, do que a gente está buscando de qualificação. E se tem uma coisa que nós três temos muito em comum e que isso nos une, até muito mais do que o nosso propósito profissional, que é muito convergente, é a questão da espiritualidade. De como a gente lida com essas questões da espiritualidade, do estar ligado e religado a algo maior e superior, independente de crença religiosa. E a gente resolveu trazer esse assunto para cá, para compartilhar com vocês e talvez provocar, e gostaria muito de ler aqui nos comentários como essa questão, o quanto de atenção vocês voltam para esse tema. E a gente começa aqui esse papo mostrando a importância disso. Por que a questão espiritual, por que a gente tem esse equilíbrio entre mundo material, intelectual, psicológico e emocional e espiritual, ele é importante. Não só para a gente como indivíduo, mas também para a nossa carreira, para o nosso equilíbrio como um todo. Então, eu gostaria muito, meninas, e também vou fazer questão, é claro, de compartilhar aqui as minhas experiências, as minhas crenças e os meus processos a respeito disso, mas gostaria de começar ouvindo vocês, a dizerem sobre qual é essa visão de vocês, dessa importância da espiritualidade na nossa jornada aqui nesse planeta Terra. Uma coisa que é muito importante que você falou, porque quando a gente fala desse tema, parece que foge, descola da questão do profissional, da questão empresarial. E eu queria trazer uma atenção para isso, porque a espiritualidade está presente na nossa vida em todos os momentos. Cada vez mais com executivos dentro das empresas, eu vejo que essa questão do bem-estar espiritual, do well-being, das pessoas se conectarem com algo maior, isso é muito presente. E aquilo que você falou, para que a gente esteja bem profissionalmente, a gente precisa de um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E a espiritualidade é uma área que tem grande influência, independente das crenças religiosas, posições, afins. Mas isso, cada vez mais eu vejo executivos, grandes executivos a nível de CEO, C-levels, se preocupando para isso. Porque eu acho que isso é uma questão natural do ser humano. Eu venho me aprofundando muito nisso, é um assunto que eu gosto muito, quem me conhece sabe disso, que eu gosto, eu me aprofundo, eu levo isso e falo com isso com muito orgulho para os meus processos dentro das empresas, com executivos, porque isso faz parte de mim. E eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente acreditar nisso e trazer isso de uma forma positiva. E o quanto que isso contribui. Porque, no final das contas, as empresas são feitas de pessoas. E as precisam de estar conectadas à sua essência, dessa sua busca. E quando a gente tem tudo encaixadinho, o resultado, as coisas lá na frente, elas vêm. E aí? Eu sou suspeitíssima, para falar sobre isso. Inclusive, nas minhas redes eu deixo isso muito claro. E tenho cuidado porque a gente precisa ter, de não misturar as coisas, as técnicas, cada macaco no seu galho. Mas, ao mesmo tempo, nós somos seres biopsicossociais e espirituais. A nossa cabeça não sai andando aí sozinha, gente. O nosso corpo não sai andando sozinho, só o nosso espírito que pode sair andando sozinho. É verdade. Pra quem acredita, isso daí. Mas a gente precisa cuidar de tudo. E eu deixo isso muito claro com quem eu trabalho e nas minhas redes, que a gente precisa cuidar do corpo, da mente, aí coloca aí mente, emoção, tudo isso, essa parte psíquica, e também do espírito. A Rê falou um negócio muito legal que é a experiência dela, com a alta liderança, com os C-levels, e que eles vêm buscando isso. E você sabe por quê, Rê? Teve um estudo que saiu de neurociência, não lembro em qual revista que foi, acadêmica, mas enfim, que mostra o seguinte, que
A pessoa até o estudo mostrou pessoas que trabalhavam e que até um certo grau de receita financeira que elas ganhavam, e nem era muito, tá? O estudo foi feito nos Estados Unidos, mas convergindo para real, né, para nossa moeda, daria por volta entre 15 e 20 mil reais, tá? Mensal. Que depois desse valor, aquele dinheiro não fazia tanto mais sentido. Sim. Porque tudo que a pessoa almejava, ela conseguiria comprar ali dentro desse valor. Estou falando da média, né? Assim, não estou falando de condições Musk. básicas do Musk, de né? dignidade, Exato. né? De ter acesso ao básico. E por que, se você for pegar aí, tá? Bill Gates, se você for pegar Steve Jobs, esses grandes, o Musk mesmo, né? Da Tesla e tal. Essas pessoas, elas são pessoas fora da curva, e chegou um ponto que dinheiro não era mais a questão. Porque dinheiro ali não vão nem falar. Onde que essas pessoas estão agora? Na filantropia, no futuro. Por quê? Investindo em coisas que tem tudo a ver com o futuro, com a espiritualidade, com tudo isso. Por quê? As coisas materiais não fazem mais sentido para essas pessoas. Não fazem mais sentido. Então, mas aí tem uma grande coisa, né? Como é que eu começo a cuidar do meu espírito, né? Como é que na prática do dia a dia, que isso aí é filosófico e tal, mas como é que eu começo a cuidar do meu espírito? Tem uma coisinha que a gente tem, que todos nós temos, que chama intuição, né? Todo mundo sabe o que é isso, todo mundo tem. Mas a gente não costuma obedecer, não. Mas a intuição, ela é a mensagem, é a comunicação direta, pessoal, com a nossa alma. E a gente pode obedecer, e normalmente, aqui encarnados, a gente obedece aos egos. Egos que eu digo são os prazeres da vida mundana, né? Não, nem profana, mas mundana. Luxúria, gula, avareza, preguiça, né? São o que a gente chama aí dos pecados capitais, né? Poder, vaidade. O excesso do ego, mas né, gente? a nossa alma, gente, ela não mente pra gente. Não mente. Então, um bom primeiro passo para cuidar da espiritualidade, do seu espírito, toda vez que a gente tiver alguma coisa que a gente queira fazer, uma atitude, um comportamento que a gente tiver na dúvida, pergunte: eu estou obedecendo aos meus egos ou eu estou obedecendo à minha alma? Boa. Sabe por quê? Porque quando for da alma, gente, a gente não vai ter dúvida. Entende? E cada vez mais, né, Bárbara, a gente fala de sair do ego pro eco. E não sei se vocês sabem, já tem isso é tão evidente hoje dentro das altas corporações. Você tem uma posição, né? É o CSO, o Chief Spiritual Officer. É aquela pessoa, sim! É aquela pessoa olha, dentro isso aí eu não sabia, não. Tá vendo? Ó, gente, eu acho que eu vou me candidatar. Aonde tem isso daí? Eu tô achando que eu me identifiquei. A gente começa a se identificar, né? Porque tem já essa posição hoje cunhada nos Estados Unidos, que é aquele profissional que muitas vezes ele atua dentro da alta estratégia, ele está presente em conselhos de administração, olha a questão do conselho da governança de novo, e ele tem a principal função de estar alinhando os princípios, legados, valores imutáveis, a ética. Isso aí é do fato. Curso? Não Você é viu fato. isso aí do curso? Aqui, ó, gente, fato. aonde tem? Ó, empresas que estão procurando, como é que chama esse cargo? CSO, né? Chief Spiritual Officer. Sou eu, gente. Não, somos nós, né, Bárbara? E é uma grande verdade. E o que acontece, né? Esse profissional hoje está sendo tão evidente que o cuidar, inclusive assim, para saber se a questão do comportamento, da ética, né, de uma forma mais intrínseca, os valores, os princípios. Olha isso que lindo tudo, isso, gente. Isso tudo, olha que legal. Tem tudo a ver com o que eu falei aqui na introdução. Tudo isso que você falou, a pessoa que vai olhar da ética, da moral, isso tudo são o quê? Ações da alma. Da alma. Não são ações a questão do desvio do caráter. Isso tudo sabe? é da alma. Essa questão de tudo que você falou do pecado, da avareza. Porque cada vez mais a gente tem que olhar para o ecossistema. Eu volto a falar do ESG. Eu acho que todo podcast eu vou falar dessas 3 letrinhas porque tá aí dentro, né? Do impacto disso. Quando você age só olhando para você, para aquilo que você quer. Porque quando a gente olha para a espiritualidade, a gente fala muito dessa questão
questão do servir, não é? Né? É pro outro. Quando a gente olha, independente da religião. A gente estava conversando hoje mais cedo, né? Da experiência lá. Eu estava compartilhando da experiência. E aí foram algumas pessoas comigo nesse último retiro espiritual que eu fiz, que eu faço a cada 6 meses. E aí eles ficaram impressionados. Peraí, Bárbara, mas você só trabalha nesse lugar. Você trabalha o tempo inteiro. Aí eu falei, isso chama caridade, meu filho. É caridade. E a gente é maravilhoso, é né? maravilhoso, porque a gente faz. E quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. E quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Circula, né? Então, olha como que esse tema está cada vez mais presente. Hoje já tem uma posição, além da questão da felicidade, né? Sim. Hoje já tem essa questão espiritual muito presente dentro das empresas. É lindo ver isso, né? É lindo. Eu acho que a gente está no caminho certo. Eu fico emocionado quando a gente vê isso, fala disso, a gente vê que isso é tão real. E tanto que tem várias empresas, né, Paty? A gente conhece algumas que estão muito nessa linha do well-being, mas muito a ver com essa questão holística, espiritual, Sim. né? E você vê grandes empresas que não tem nada a ver com isso, que são empresas que nunca pensavam nisso, contratando esse tipo de serviço. Entendendo, né? E aí, mais uma vez, porque quando a gente fala, e Bárbara pontuou uma coisa aqui, que é como fazer isso, né? Como exercer essa questão, como trazer a espiritualidade para a minha vida. E quando a gente vê as empresas, é claro que as empresas estão fazendo isso, umas, né, por causa de uma tomada de consciência mesmo, de entender e valorizar isso. Outras é simplesmente porque elas estão vendo que nós estamos mais adoecidos. Buscando isso. E buscando nós isso, né? estamos mais frágeis e a gente está nesse momento, né, de busca, de entender sentido, de trazer, né, a pandemia, ela foi, assim, um catalisador de muitos pontos que a gente vai estudar aí na nossa literatura ao longo das próximas décadas. Futuro, nós vamos olhar para isso, e né? vamos estar sendo parte dessas estatísticas, mas ela mostrou isso, né, que assim, o quanto vale o meu bem-estar, o quanto vale a minha caridade, a minha generosidade, a minha honestidade. Então, quando a gente fala de espiritualidade, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa religiosa, né? Eu sigo uma religião, eu concordo com essas crenças e é importante para mim isso. Mas não necessariamente esse é o caminho, né, gente? Nós temos caminhos aí que são caminhos que passam pelo autoconhecimento, que passam pela meditação, que passam pelas boas relações, que passam com a gente encontrar esse equilíbrio da gente ser, né, seres humanos cada vez mais íntegros. E quando a gente fala de íntegro, a gente não está falando só de honestidade, mas a gente está falando da nossa integralidade do ser, seres humanos por inteiro. Porque quando Bárbara fala esse ponto dos milionários, e quando a gente chega nos bilionários, chega agora 1 milhão, né? 1 milhão tá tipo assim, 1 milhão não tá valendo nada. Então só vale bilionário e trilhardário. A gente tem que subir o nível, né? O bilionário, ele chega num ponto que para ele já não muda mais nada na vida dele se ele tem 1 bilhão, 2 bilhões ou 3 bilhões, no sentido do patrimônio dele, do acesso às coisas, do jato dele. Então, é o que mais vai fazer sentido para mim. É a busca daquilo que a gente já falou da psicologia positiva, da vida com significado, né? Qual que é o significado disso? Que tá lá no nosso propósito, que tá lá muitas vezes no porquê nós fazemos as coisas. E, gente, até pra gente poder, né, dar um exemplo e ir pro final, que esse papo dá pelo menos uns 10 podcasts aqui, verdade. Tá? Recentemente eu recebi um executivo, um grande profissional. Ele é um empreendedor. E ele falou assim: Renata, eu preciso de ajuda. Eu não sei o porquê. Ele não tá com motivação, as coisas não estão acontecendo. Ele não vê um sentido naquilo que ele faz. E aí eu tenho agido muito como um CSO, né, nesse projeto. Porque é justamente aquilo que você falou, é conectar ele com a essência dele, com a integridade dele, com os valores dele, aquilo que é importante para ele, dando um sentido daquilo que ele faz. Porque não adianta só você você ter uma empresa, nanã. O que está por trás disso? Qual a essência disso? Né? Eu acho que quando a gente consegue conectar isso, a gente começa a ter uma vida mais plena. E por quê? As relações, e aqui a gente está falando mais de relações profissionais, né, corporativas, mas eu coloco isso em qualquer nível de relação. Pessoal, familiar, social, afetiva. As relações estão superficiais por quê?
Porque as pessoas não se conhecem. Isso, não se conhecem é o quê? Não conhecem a si mesmas. A si mesmo. Não sabem quais são os próprios valores, quais são os valores que movem, né, na vida. E aí, o que que acontece? Se a pessoa não se conhece, ela não vai conhecer o outro. Ela vai julgar o outro, Sim, mas ela não não vai conhecer o outro. E aí, a tendência é ela buscar o outro, né? Essas relações. Buscar o outro pelo que o outro tem ou pelo que o outro faz. Não necessariamente pelo que o outro é. E aí, o buraco é muito mais embaixo. Porque quando você passa a se relacionar por um motivo externo e não interno, Ou fazer algo só para ter a expectativa dos outros, Não e no vai. caso desse profissional é bem isso. Aí Não eu é faço porque sustentável a era relação. isso. E é tão forte essa questão da nossa essência, dessa busca, porque eu falo, hoje eu tenho convicção e certeza de falar que esse é um dos indicadores ou um dos pressupostos para que as pessoas, para que os profissionais tenham sucesso e realização na sua vida. Eu falo isso como uma grande verdade, como uma grande Sim, experiência. eu Faz concordo, sentido isso? Total, Né? total. Porque a gente vê profissionais que têm muito sucesso, mas não são realizados. Né? Sim. Porque o sucesso ele tem valores diferentes, mas não tem uma realização. E aí olha para trás e fala: de que vale isso? De que vale eu ter meus milhões, meus bilhões e não ter a realização que eu procuro? Então, gente, mais uma vez, eu acho que essa integralidade, essa conexão, esse equilíbrio tem que estar cada vez mais presente na nossa vida e Nas nossas atitudes. nas nossas atitudes. Do dia É a uma grande dia, porque é verdade. isso que Do vai dia a fazer a dia. diferença. Não é só papo para falar da boca para fora. São coisas pra Pra gente viver. refletir e para viver no nosso dia a dia, né? Isso aí. Ai, fantástico, fantástico. Então, despeça aí do nosso podcast de hoje. Tchau, gente. Ai, mas ela é tão empolgada. Eu vou despedir com um tchau, gente. Ó, me Isso. identifiquei demais com isso. Me identifiquei Ai, demais. vamos falar mais disso. Então, ó, despeça então desse nosso episódio com muitas energias positivas para você. E até o nosso próximo episódio. Se cuidem. Até o próximo. Muito bom.